Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, vivenciando a graça desse tempo do Advento, terceira semana do Advento. Estamos já nos preparando do Natal do Senhor. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, que diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Assá, Assá gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio, 14. E do exílio até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje esse trecho do Evangelho de São Mateus, conhecido como a genealogia de Jesus, quando a gente escuta, parece até um pouco fadonho, né? Enfadonho, cansativo, eu ficar ouvindo, fulano gerou fulano, cicrano gerou cicrano. Mas por que São Mateus, quando foi escrever o seu Evangelho, ele fez isso? Ele fez questão de pesquisar a geração, a genealogia de Jesus. A primeira coisa é para mostrar que Jesus é o Messias esperado. Porque o Messias esperado, ele deveria vir da descendência de Davi, uma descendência real. E aqui a gente vai ver exatamente, né? Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, e por aí vai, né? Então, quando, por exemplo, aquele cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando Gabriel disse a Nossa Senhora, ele herdará o trono de Davi. Então, mostrar que Jesus, ele tem uma história. E ele tem uma história também humana. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, Jesus não é que ele do nada apareceu aqui na Terra. Não. Ele tem uma história humana. E o mais interessante, eu falo sobre isso no meu livro Discipulado dos Imperfeitos, é que dentro dessa genealogia tem até pessoas de má fama, pessoas que não tinham uma vida tão perfeita, como, por exemplo, nós sabemos muito bem o que o rei Davi fez. Ele adulterou, ele tomou para si a mulher de Urias, ele mandou Urias para a frente da batalha para poder morrer. Então, a gente vai ver pessoas na história, na genealogia de Jesus,
pessoas imperfeitas. Mas quando a gente conclui, né, essa genealogia, exatamente quando diz Jacó gerou José, José é o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Por quê? Porque quem dava a descendência era o pai. Então, José deu essa descendência a Jesus. Essa descendência real, que vem do rei Davi. E o que a gente pode aprender isso, Frei? O que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Uma vez, um colega meu estava falando que estava querendo tirar a sua cidadania portuguesa, o outro tirando a cidadania italiana, e eles me falando como é que acontece esse processo, né? É um processo bem delicado, muitas vezes até difícil, muitas vezes caro também, para mostrar as suas raízes, mostrar a sua descendência. E como é interessante a gente conhecer as raízes da nossa história. Como é interessante você saber que você também tem uma história humana. Hoje se fala muito da cura das gerações. Às vezes nós trazemos da nossa bagagem genética, da nossa bagagem genealógica, muitas coisas que muitas vezes estão a nível inconsciente, mas que, quer ou não, muitas vezes acabam influenciando no nosso dia a dia. E Jesus disse, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então é muito importante nós sabermos que nós temos uma história humana. Assim como Jesus também teve, nós temos essa história. E certamente na nossa história, eu já fiz, uma época eu fiz o ADI, abordagem direta ao inconsciente, da doutora Renata. Eu recomendo para quem quiser fazer e puder fazer essa abordagem, que é muito interessante. Você vai ver que dentro da sua história existem muitas pessoas que foram muito importantes e que acabaram influenciando muito em quem nós somos hoje. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas a partir do momento que eu fiz essa abordagem, eu percebi a importância de conhecer a minha história, de saber que ela não é feita só de pessoas perfeitas, de pessoas muito religiosas. Não. Também tiveram pessoas que não levaram uma vida muito cristã, mas que fazem parte da minha história. E assim, Deus ele vai construindo a nossa história. Como diz o Papa Bento, né? Quando foi eleito Papa, Deus sabe se usar até de coisas imperfeitas, do que é imperfeito, para fazer coisas boas. Então hoje, meus irmãos, minhas irmãs, vamos pedir a Deus que nós possamos, sim, conhecer a nossa história, mas não negar, assumir. Assim como Mateus foi pesquisar e conheceu e fez questão de colocar no seu evangelho a genealogia de Jesus, que a gente também possa conhecer a nossa história. Quem são os nossos bisavós? Quem são os nossos avós? O que é a nossa família? De onde veio a nossa família? O que essa família representava para a sociedade? O que essa história da minha família influencia em quem eu sou hoje? Não estou falando aqui em questão de maldição, mas de personalidade mesmo. Então é bonito a gente conhecer e saber que Jesus ele tem uma história humana, e que como ele também nós temos essa história humana, e que nós podemos, sim, ser aquilo que Deus sonhou para nós, sem negar a nossa história, quem nós somos, de onde nós viemos, mas sim assumindo isso. Deus, ele sabe muito bem fazer tudo novo. Como diz o livro do Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas, inclusive a nossa história com ele. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem.